Boa tarde. Cristo ressuscitou, aleluia. Como famílias, vamos dizer isso com voz forte, com convicção e ao mesmo tempo com alegria. Vamos responder forte. Cristo ressuscitou, aleluia. E aí, como é que está o congresso? Tá bom? Sério? Espero então que por meio desta ação do Espírito Santo, porque o congresso ele é sempre uma oportunidade para, como comunidade, e uma dimensão da comunidade, a gente tem o congresso dos jovens, né, o congresso da juventude, a gente tem o congresso do Projeto Mundo Novo, a gente tem o congresso das famílias, para que a luz do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, possa renovar a nossa vida naquela dimensão, e muito própria a dimensão da família aqui, na força do carisma, para que nós sejamos verdadeiramente aquilo que Deus quer que nós sejamos, e possamos frutificar na vida da igreja, na vida da comunidade, na nossa vida e na vida do mundo. Porque como vocês gostam de dizer, e como está lá nos nossos escritos, só haverá um mundo novo se houver... Só haverá um mundo novo se houver... Mais forte. Só haverá um mundo novo se houver... Famílias novas. E por isso nós precisamos estar continuamente nos deixando renovar pelo Espírito Santo. Mas o nosso tema de hoje à tarde, eu vou entrar logo nele direto, e eu peço que quando fizer 1 hora tu me avisa, tá? Nós temos 1h30 para trabalhar, mas eu peço 1 hora, porque senão eu vou perder de noção e vou chegar, Deus sabe aonde. Então, o nosso tema de hoje à tarde é urgência de amar a Deus acima de todas as coisas. Repita comigo. Mais forte. Conversa aí você, esposo e esposa, ou se não está com seu cônjuge, com a pessoa que está mais próximo. O que você entende amar a Deus sobre todas as coisas? Vai lá, partilha. O que você entende esse mandamento, esse primeiro princípio? Ok. Quem trouxe a Bíblia, por favor, pegue sua Bíblia. Aliás, quem trouxe a Bíblia? Trouxe a Bíblia? Porque vim para o congresso da família. Shalom, sem Bíblia, me poupe, né? Quem trouxe a Bíblia? Agora, antes de abrir a Bíblia, erga aí sua Bíblia, erga para... Parabéns, melhorou. Vamos dar uma salva de palmas para vocês. Pode soltar a Bíblia e dar uma salva de palmas aí. Então, abra a sua Bíblia no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Vai mudar um pouquinho de tradução para tradução, mas a essência é a mesma. O que é esse daqui que nós vamos ler? Eu vou ler aqui e vocês vão me acompanhando. Ouve, escuta, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma e com todas as tuas forças. Está aí no telão. Vamos dizer isso todos juntos? Vamos lá. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Este era o chamado Shema nas Sagradas Escrituras, que é o grande, essencial e o primeiro mandamento que Deus deu para o seu povo. Em hebraico, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, escuta, Israel. Escuta. E a palavra ouve, escuta, não é só simplesmente ouvir com o ouvido, simplesmente. Mas é um chamado de Deus para atrair o coração. É um chamado de Deus a uma obediência amorosa. É Deus dizendo amorosamente: escuta, meu povo. Escuta, povo meu. Se tu queres ser pleno, se tu queres ser feliz, se tu queres encontrar a plenitude da vida e da humanidade, se tu queres que tu e tua família sejam felizes, se tu queres que tu, a tua família e o teu povo sejam felizes, então escuta, ouve, Shema, escuta. Amarás o Senhor teu Deus de todo, não é de uma parte do coração, não é de um pedaço do coração, é de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua vontade e com todas as tuas forças. Este é o grande segredo. O próprio Jesus nos recorda disso. Quando um escriba se aproximou de Jesus e disse: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E aí Jesus diz: o maior de todos os mandamentos é, e repetiu o Shema. Shema, escuta, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. É um. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E o segundo, diz Jesus, é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas na frente ele foi: como eu, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a primazia de Deus na nossa vida é o essencial, é o alicerce fundamental para qualquer vida cristã. Para qualquer vida cristã, para ser discípulo de Jesus Cristo, há um alicerce fundamental, essencial. Não é simplesmente amar a Deus assim com a boa vontade. Porque se eu fazer uma pergunta para você: você ama a Deus? Você vai: ah, sim, amo. Você ama a Deus todas as forças? Sim, sim, eu amo. Mas é mais. É mais do que essa coisa intelectual, mental, que a gente acha. Mas é amar a Deus com a vida, com a carne, com a nossa humanidade, de todo, absoluto, o coração, com toda a alma, com todas as forças. Esta experiência se faz de maneira pessoal, é uma graça que você experimenta, você é amado por Deus, e você experimenta esse amor de uma maneira, esse amor divino, esse amor diferente do amor humano, você experimenta de uma maneira única, é pessoal, e ao responder essa experiência, você se decide a corresponder com o mesmo amor com o qual você é amado. O mandamento do amor não é um mandamento que Deus colocou sobre nós como uma carga. É algo que é fruto de uma experiência. Quando nós temos a experiência com o amor divino, nós somos de tal forma deslumbrados por este amor divino, nós somos de tal forma alcançados por esse amor divino, que queremos amá-lo da forma como somos amados, com esse mesmo amor. Isso é algo que é uma resposta pessoal, e ao mesmo tempo, no caso de vocês, quando Deus os une dentro de um sacramento, como família, é também uma resposta comunitária.
Vocês juntos se decidem, como discípulos do Senhor, cada um de vocês é discípulo. Cada um deve ter feito a sua experiência com o amor de Deus, porque se não fez a experiência, não vai entender nada, vai achar que é um peso, vai achar que é um fardo, não vai entender nada. Mas se fez a experiência, apesar da sua fraqueza, apesar da sua debilidade, apesar dos seus limites, você deseja, você almeja, você quer. E junto com o seu cônjuge, vocês tomam essa decisão de ser verdadeiramente um matrimônio cristão, porque nós sabemos, o matrimônio é um sacramento, vocês já devem ter falado isso esses dias todos, esses 2 dias, e vocês tomam essa decisão como matrimônio cristão, de juntos colocarem a primazia absoluta de vocês, de Deus, na vida de cada um e na vida da família, como resposta a esse amor, como resposta ao amor divino. Isto é a essência da vida humana. Qual é a essência da vida humana? A vida humana, e qual é a essência de qualquer vocação na igreja e no mundo? Qual é a essência da vocação ao sacerdócio? Qual é a essência da vocação ao celibato? Qual é a essência da vocação ao sacramento matrimonial, ao matrimônio? A essência única que une todas essas coisas é conhecer, amar e servir a Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. A essência é caminhar para a eternidade, porque tudo passa, tudo passa, tudo passa. E por isso a vocação de cada um é um dom. Deus chama alguns ao sacerdócio como um dom para servir a Deus e aos outros. Deus chama outros ao celibato pelo reino como um dom para servir a Deus e aos outros. Deus chama a outros a constituir uma família como um dom para servir a Deus e os outros. E para que cada um destes, na luz da vocação própria, possam verdadeiramente conhecer, amar e servir a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, tendo Ele como o absoluto da vida. E se Ele não é o absoluto da vida, aí a coisa desanda. Desanda mesmo. A essência da vida humana é esta. O próprio Jesus nos recorda: de que valerá a vida de um homem se ele ganha o mundo inteiro e perde a sua própria alma? Olha para mim. De que valerá? Preste atenção. Preste atenção. Nós não fomos só feitos para uma vida de 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Não. Não. Nós fomos feitos para a eternidade. E é uma realidade, porque o mundo nos anestesia de tal modo que a gente esquece disso. Você foi feito para a eternidade. Diga para o seu cônjuge ou para a pessoa mais próxima: você foi feito para a eternidade. Agora, mas diga de novo, porque talvez ele não entendeu. Você foi criado para a eternidade. E olha agora para mim. Por isso, todas as decisões que nós tomamos na nossa vida, presta atenção, todas as decisões que nós tomamos nessa vida não diz respeito só a essa vida, não diz respeito de nos enriquecer, não diz respeito só de fazer sucesso, não diz respeito só de ter poder, de ter fama. Não é só essa nossa vida, é a vida eterna. Eu só me lembro, e aqui eu acho que eu já contei, mas conto de novo, vale a pena ouvir, não estava previsto, mas um santo casado. Durante essa pregação, eu vou usar exemplos de santos casados e de casais santos. E o primeiro agora que eu vou usar, não está nem na pregação, porque poderia estar e poderia aparecer aí, é São Thomas More. Vocês sabem quem foi São Thomas More? Um santo casado.
Santo Thomas More foi primeiro-ministro da Inglaterra. Na época em que Eduardo VIII era o rei da Inglaterra. Aquele que se separou da igreja de Roma. Por que ele se separou da igreja de Roma? Vocês sabem por quê? Da igreja católica? Porque ele queria a nulidade do casamento dele a qualquer força, porque estava apaixonado por outra mulher. E queria se separar da sua mulher, que tinha um casamento verdadeiro, e queria que o Papa anulasse o casamento dele. E o processo chegou lá em Roma, e o casamento era válido, não era nulo. Mas o rei queria porque queria, por interesses pessoais e por interesses estratégicos. Mas a igreja não podia fazer isso. E o Papa disse não. Aí disse, não, então eu vou criar a minha própria igreja, que vai anular o meu casamento. Achando-se rei, achando-se tudo. E separou-se da igreja de Roma e declarou que todos os súditos deveriam obediência agora a ele, não ao Papa. Só que São Thomas More era verdadeiramente católico. Ele tinha escolhido e amava a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Tinha o temor de Deus profundamente impregnado no seu coração. Tinha se casado com uma mulher muito temente a Deus também. Ela faleceu e ele se casou com outra. Tem até uma piada, mas não vou contar, porque as mulheres vão bater em mim, né, se eu contar. Conto? Vixe, gostaram, né? Olha, as mulheres vão brigar com o santo, sabe? A primeira mulher dele era baixinha. E a segunda mulher também era baixinha. E a segunda mulher dele tinha um temperamento muito forte. A segunda, vocês vão ver daqui a pouco. A primeira mulher dele era uma mulher muito santa. A segunda era invocada, né? Aí os amigos dele dizem, mas por que você sempre escolhe uma mulher pequena? Aí ele disse, bem, a palavra de Deus diz que dos males os menores, né? Aí, brincadeira, viu? O santo. Fui eu não, hein? Fui eu não, foi o santo. As mulheres já estão assim com a boca entorta, né? Mas brincadeira, gente, brincadeira, né? Mas vamos lá, vamos lá. Aí ele, um homem fiel a Deus, e o rei então dizia que todos deveriam ter obediência. E Thomas disse, não, eu sou católico, eu devo a minha obediência a Deus e à igreja e ao Papa. Thomas foi preso, foi encarcerado, e o rei gostava dele, queria que ele renunciasse à fé católica, todo mundo queria, ele era um bom primeiro-ministro, um homem, queria de tudo e nada. Chegou ao ponto que a mulher dele, invocada, não a santinha, né, que já tinha falecido, mas a outra invocada, né, que tinha a santinha e tinha a invocada. A outra invocada foi lá e disse, mas Thomas, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus, né, Thomas, renuncia à fé católica assim, ó, tu não precisa, tu bota de só da boca para fora, do coração para dentro, tu continua. Você me ama? E Thomas disse, sim, eu te amo. Tu és a coisa mais preciosa na terra para mim. E você vai trocar o meu amor por isso daí? Por essa sua decisão? Ele olhou para ela e disse, minha mulher, quantos anos nós temos ainda para viver esse amor? 20? 30? Eu não vou trocar 20 e 30 anos pela eternidade. Eu não vou trocar. São Thomas More tinha essa visão de eternidade. Era um homem casado, com filhos. Visão de eternidade. Nós vivemos esta vida e temos que ter um olhar para a eternidade. E o olhar para a eternidade parte do absoluto de Deus. E aqui vamos mais um exemplo de um casal cristão, profundamente católico, santo. Daí está aí a foto deles aí, canonizados recentemente. Quem é?
São Luís e Santa Zélia Martã. São os pais de quem? São os pais de quem? Santa Teresinha. Vou contar um pouquinho a história inicial deles. Vou voltar outras vezes à história deles. Ele queria ser monge beneditino. E ela queria ser freira. Ela queria ser da congregação das filhas de São Vicente de Paula. Ela queria ser, como é o nome? Lazarista ou Irmãs da Caridade, né? Que a gente tem aqui, Imaculada Conceição. Ela queria ser. Só que lá no mosteiro, lá na congregação, foi feito o discernimento vocacional dela. Disse, não, sua vocação não é essa. Você tem uma outra vocação, é o matrimônio. E ele lá no mosteiro dele, foi feito um discernimento com ele, e o monge que o acompanhava disse, não, sua vocação não é essa. Sua vocação é o matrimônio. Ele com 35 anos, ela com 27. A primeira vez que se encontraram, Zélia olhou para Luís e no coração dela disse, este é o homem que eu escolhi para ti. Ela não disse nada, né? A mulher vai dizer assim de cara, né? Nunca, né? Mas se casaram. Mas uma coisa muito interessante. Os dois fizeram isso dentro de um processo de discernimento vocacional, que a gente vai ver mais à frente. Não se casaram por se casar. Não se casaram para si mesmo. Não se casaram porque queriam casar. Não se casaram porque todo mundo se casa. Eles se casaram a partir de um chamado divino. Sim, porque o matrimônio é uma vocação. É um chamado divino. E era tão forte, tão claro esse chamado divino, que está em cima, volta aí a imagem de São Luís e Santa Zélia Martã, que está aí o lema do matrimônio deles. A imagem no telão. O lema do matrimônio deles. Vamos ler juntos? Mais forte. Mais alto. Vejam, um homem e uma mulher que se unem em matrimônio, tendo essa decisão interior. Deus nos uniu no seu amor e nos fez nos amar um ao outro, para que nós e a nossa família, que Ele está constituindo dentro desse sacramento, onde Ele é o absoluto, aonde o outro não é o absoluto, aonde os filhos não são o absoluto, aonde o trabalho não é o absoluto. Sim, eles trabalhavam muito. Ele era relojoeiro. Ela uma empresária de uma fábrica de bordados franceses. Mas isso não era o absoluto. Viveram momentos difíceis na guerra e tudo mais. A economia francesa não foi fácil. Viveram momentos duros nesses momentos. Mas se estabeleceram, superaram. O absoluto da vida deles era Deus. E por isso foram tão plenos. E tão abundantes. E tão fecundos espiritualmente. Tiveram 9 filhos, 4 morreram na tenra idade, porque era muito comum naquela época isso acontecer. Inclusive 2 homens que eram dos 4. E se criaram 5 mulheres, entre elas Santa Teresinha. Santa Teresinha não é fruto de um acaso. Santa Teresinha é o fruto de um lar e de uma família que serviam a Deus em primeiro lugar. E aprendeu com seu pai e a sua mãe o que significava isso. Todas as outras suas irmãs foram religiosas também. Mas elas aprenderam com seus pais. O absoluto de Deus.
O Senhor é o único na minha vida, e nós juntos como família escolhemos a Deus para ser o único. Ou seja, na minha lista de prioridades, Deus vem não só primeiro, Ele vem primeiro, mas todo o resto da minha lista de prioridades tem que estar ordenada a Ele, tem que ser nele. Não é assim, Deus, meu trabalho, minha mulher, meus filhos, meu marido, sua esposa, né? Meus amigos, minha diversão, né? E eu no centro. Não! É Deus o absoluto, e ordenado a esse amor, e envolvido por esse amor, e sustentado por esse amor, e submetido a esse amor, minha família, minha esposa, meu esposo, meus filhos, meu trabalho, meus lazeres, mas tudo envolvido por este amor e submetido a esse amor. Deus não entra em competição, mas é a fonte do verdadeiro amor. Não entra em competição com o amor entre o esposo e a esposa, entre o pai e o filho, mas é a fonte e é capaz de ordenar esse amor. Ordenar esse amor. São João Paulo II, ele falando sobre isso, ele diz: o homem se descobre como pessoa cada vez que é mais determinado pelo mundo invisível do que pelo visível material. Nós e nossas famílias, cada um de nós, que isso não acontece assim, isso acontece a partir do coração e da decisão de cada um. Precisamos ordenar a nossa vida e a vida da nossa família a partir do invisível. Mais do que as coisas invisíveis que nos solicitam tanto as nossas atenções e as nossas preocupações. Vejam bem, amar em primeiro lugar o que é visível, por mais que seja um bem aparente, que traga gratificação momentânea, amar em primeiro lugar o visível, o sensível, acaba por fixar o homem no determinismo das suas concupiscências, levando-o pela desordem a destruir aquilo que ama. Se você ama só o que é visível, se eu amo a mim mesmo, e eu amo minha esposa, me apaixono e ela fica sendo o centro da minha vida e tudo está em função dela. Eu amo meu esposo, ele fica sendo o centro da minha vida e tudo está em função dele. Eu amo meus filhos, eu esqueço esposa e é o centro da minha vida e tudo está em função deles. Eu amo até minha família, é o centro absoluto e tudo. Você termina destruindo aquilo que você ama, porque você vai amar do seu jeito, e o seu jeito é frágil, é ferido, o seu jeito é limitado, e em vez de levar o objeto que você ama para a plenitude, você poderá destruir o objeto que você ama. Mas se nós amamos em absoluto Deus se torna a fonte do meu amor, e aí eu poderei amar a minha família com toda a intensidade, eu poderia amar a minha esposa com toda a intensidade, eu poderia amar o meu esposo com toda a intensidade, os meus filhos, o meu trabalho. Sim, poderei amar, mas não com o meu amor egoísta, mas com o amor divino, porque Deus é o centro e o absoluto da minha vida. Muitos dos conflitos e das situações que nós vivemos seriam superados se na vida de cada um Deus fosse o absoluto e o centro. E se na vida da família Deus fosse o absoluto e o centro. Por exemplo claro, quando a gente deixa nossos filhos para ir para um grupo de oração, aparentemente a gente está se afastando deles para ir para Deus. Mas na mentalidade do Evangelho, não. Nós estamos indo para o grupo de oração para nos encher de Deus, e por isso sermos capazes de amá-los mais plenamente, mas de uma forma mais paciente, mais sábia, mais misericordiosa.
No entanto, se a gente falta com frequência o nosso grupo, a comunidade, os nossos compromissos, e negligenciamos a nossa relação com Deus, se a gente não reza, se a gente não é sustentado na palavra e nos sacramentos, não, eu não vou ir para me dedicar aos meus filhos. Aparentemente eu estarei mais próximo deles, mas na verdade, o Evangelho vai nos mostrar que nós estaremos longe da fonte do amor. E amando com nosso amor humano, limitado e egoísta, que é capaz de terminar ferindo e sendo ferido. Outro exemplo, o amor conjugal. Papa, na carta Amoris Laetitia, número 30. É o Papa Francisco que diz. Me acompanhe, por favor, é uma leitura mais longa. Eu estou dando um alimento mais sólido para vocês, me acompanhem. Há um ponto em que o amor do casal alcança a máxima libertação e se torna um espaço de sã autonomia, quando cada um descobre que o outro não é seu. Você já descobriu isso? Que a sua esposa não é propriedade sua? Você já descobriu isso? Que o seu esposo não é, que o seu esposo não é propriedade sua? Não é uma propriedade. Mas tem um proprietário muito mais importante. O seu único Senhor, o Senhor de ambos. O Senhor de ambos. Ninguém pode, continua o Papa, por favor, preste atenção, porque isso é libertador. E muitos casais precisam dessa libertação. Ninguém pode pretender possuir a intimidade mais pessoal e secreta da pessoa amada. E só Deus pode ocupar o centro da sua vida. Ao mesmo tempo, o realismo espiritual faz com que o cônjuge não pretenda que o outro satisfaça plenamente as suas exigências. Nunca, olhe, nunca, vai cansar, vai virar gagá, vai se enterrar e chegar no céu, e você vai constatar que sua esposa e seu esposo são incapazes de satisfazer todas as suas exigências. E se você viver assim, você vai vivendo só ferindo e se deixando ferir. Porque as exigências mais profundas do nosso coração, só Deus pode preencher. Só o absoluto de Deus pode preencher. E às vezes essas cobranças enormes que invadem o relacionamento e afundam o relacionamento, são fruto exatamente dessa consciência mais profunda. Que só Deus pode preencher as necessidades mais profundas do meu ser. Continua dizendo o Papa: é preciso que num caminho espiritual, cada um ajude até a desiludir-se do outro e deixar de esperar desta pessoa aquilo que é próprio apenas do amor de Deus. Não espere do seu esposo aquilo que só Deus pode te dar na oração. Não espere da sua esposa e dos seus filhos aquilo que só Deus pode dar da oração. E aí você vai ser capaz de amá-los com muito mais liberdade. E de uma maneira muito mais plena. Muito mais plena. Sabendo disso, que eu não posso exigir do meu esposo e dos meus filhos o que só Deus pode dar, porque só Deus pode saciar meu coração perfeitamente. Só Deus pode me compreender integralmente. Ah, Ele não me compreende, é mesmo, Ele não lhe compreende. Poxa, acertou, porque só Deus pode lhe compreender completamente. Ah, mas ela não me sacia completamente. Acertou, porque só Deus lhe sacia
completamente. Ah, mas ele não me acolheu, estava num momento tão difícil, ele não foi sensível. Mas isso acontece, porque só Deus acolhe incondicionalmente. Não espere um do outro aquilo que só Deus pode fazer, porque Ele é fraco, você é fraca, ela é fraca, você é fraco, e só Deus é o forte, que pode te dar tudo o que a tua alma precisa, e te liberta da centralização em ti mesmo, e te faz capaz de amar o outro como Ele ama, amar o cônjuge como Ele ama. Se vocês estão estupefatos, por favor, batam palma, porque essa é a verdade. Batam palma, por favor. É preciso uma sã desilusão, uma sadia, para que o amor familiar possa ser mais e mais sadio, porque senão ele vai virar doentio. Muitas famílias adoecem, muitos casamentos se desfazem exatamente por isso. Muitos filhos são feridos e são incapazes de amadurecer exatamente por isso. Exatamente por isso. Agora vamos para um segundo ponto. Falamos do absoluto de Deus e agora vamos para a esponsalidade. A esponsalidade. Você sabe que a esponsalidade do matrimônio de vocês é fruto de Deus constituiu o sacramento do matrimônio, casou vocês para ser sinal de uma dupla esponsalidade. Primeiro, a de Deus pela humanidade. Deus desposou a carne humana quando o seu Filho se encarnou. Se fez um só com a humanidade. E uma segunda esponsalidade, quando Jesus desposou a igreja na cruz. O matrimônio é uma expressão da esponsalidade de Deus. Como o celibato pelo reino e o sacerdócio é uma outra expressão da esponsalidade de Deus pela humanidade. Portanto, o matrimônio é uma vocação. Vocação. Vamos ler aí, vai estar agora para vocês. Eu queria que vocês lessem de Amores Letícia. Vamos ler juntos. O matrimônio, sendo uma resposta à chamada específica para viver o amor conjugal como sinal imperfeito do amor entre Cristo e a igreja. Por isso, a decisão de se casar e formar uma família deve ser fruto de um discernimento vocacional. Se vocês não fizeram, não permitam que os seus filhos não o façam. Sim, é fruto de um discernimento vocacional. É um chamado divino. Não é simplesmente natural. Vamos ler como Luiz e Zélia Martin fizeram. Vamos ler Familiares Consórcio do Papa São João Paulo II. Vamos ver junto. Leia junto, forte. O sacramento para a santificação, porque através do sinal da mesma relação de os esposos são um para o outro e para os filhos testemunha da salvação, da qual o sacramento os faz participar. Alguém que se casa por vocação não é alguém que se casa por uma busca egoísta de satisfação de si mesmo, de satisfação própria. Alguém que se casa por vocação reconhece no seu cônjuge o instrumento de salvação, de santificação e de união com Deus, que Deus coloca na sua vida para complementar exatamente as suas lacunas. Alguém que casa por vocação entende que Deus os uniu para
para dar maior glória a Deus, para santificá-los, para edificar a igreja doméstica e missionária e para a evangelização e santificação do mundo. Vocês têm uma missão. Alguém que casa por vocação, e todos nós, sacramento do matrimônio significa vocação, e todo mundo que recebeu o sacramento é uma vocação. Tem uma missão para realizar na igreja e no mundo. Mas para viver isso, nós precisaremos do próximo ponto. Qual é? Vamos lá, leia juntos. Fazer e renovar todos os dias a experiência de Deus. Mais uma vez. Mais forte. A oração não é para alguns privilegiados. A vida de oração pessoal, familiar e comunitária não é só para algumas pessoas, para os padres, para os religiosos. Nós sabemos muito bem na nossa experiência. Mas às vezes a gente pode achar, não, é coisa de comunidade de vida, coisa de comunidade de aliança. Não só, é para o cristão. É indispensável, não dá para ser, não dá para viver da graça sem estar envolvido e buscando e se enchendo da graça. Sua família vai viver de uma maneira muito limitada, natural, ferida e se ferindo, se você não vive na graça que se recebe pela oração. Pela oração. Um grande escritor espiritual, teólogo espiritual, ele dizia: somente aqueles que vivem dessa presença divina, por um conhecimento experimental, quer dizer, experimentando essa presença divina, que é a oração, e por um amor cada vez maior em meio às obscuridades da vida, somente estes estão plenamente dentro da vontade de Deus. E a vida de íntima união com Deus, longe de ser algo extraordinário, mostra-se como a única coisa plenamente normal. Veja, preste atenção, nós só seremos plenamente normais como homens e como mulheres, como cristãos e como família, se tivermos o segredo da oração na nossa vida, pessoal e familiar. É preciso cultivar a vida de oração pessoal, familiar e comunitária. E se eu não tenho a igreja, a comunidade, o grupo de oração para me alimentar, a minha oração pessoal e a minha oração familiar falirá. Por isso é indispensável a presença do grupo de oração, é indispensável a presença na liturgia sacramental. Toda a família é indispensável, levar os filhos, fazer tudo para que eles possam ir viver. É indispensável esse testemunho, porque esse é o segredo da vida. O nosso relacionamento com Deus, Ele ser o absoluto, Ele ser o centro da nossa vida. Indispensável, indispensável. Se nós não chegamos a isso, somos como pessoas ainda meio adormecidas, que não aproveitam o imenso tesouro que nos foi dado no nosso batismo e no sacramento do matrimônio. Dá um beliscão na sua mulher, no seu esposo, especialmente se você estiver dormindo. Aí acorda, exatamente. Tem gente que está com a boca aberta, acorda. Sim, sem a oração, nós somos como que pessoas adormecidas. Uma família que não reza junto é como uma família adormecida. Mas uma família que não reza junto, sabe por quê? Sabe por que uma família não reza junto? Sabe por quê? Olha para mim. Sabe por que uma família não reza junto? Porque o marido e a esposa não rezam sozinhos. Não tem relação pessoal com Deus. Se eu, marido, não tenho relação pessoal com Deus,
Se eu, esposa, não tenho relação pessoal com Deus, eu não valorizo a relação pessoal com Deus da família. Eu acho que, não precisa não, basta ir para a missa, acabou-se. Deixa os meninos em paz, deixa as meninas em paz. A gente já tem tanta coisa. Tem muita coisa, mas perdeu o essencial, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perde a sua alma. Perde o essencial, perde o essencial, a oração, a oração. Impressionante o testemunho de Santa Teresinha, falando do seu pai. Olha só, que belo será se os nossos filhos no futuro falarem de nós assim. Olha o que Santa Teresinha diz de Luiz Martins, seu pai. Por vezes, seus olhos, os olhos do meu pai, marejavam-se de lágrimas. Em vão ele procurava refreá-las. Por vezes, na oração, seus olhos marejavam-se de lágrimas. Em vão procurava refreá-las. Parecia já estar desligado da terra. Tanto sua alma gostava de imergir nas verdades eternas. Não precisando eu olhar, senão olhar para ele, para compreender como rezam os santos. Santa Teresinha aprendeu a rezar olhando o seu pai, como o seu pai rezava. Que alegria será se os nossos filhos disserem no futuro: eu aprendi a rezar como meu pai rezava. O meu pai chegava às lágrimas na oração. Eu aprendi a rezar como minha mãe rezava. Foi nos joelhos dela, no colo dela. Eu aprendi a perseverar na oração porque eles me ensinaram isso. É ter Deus, é a urgência de amar a Deus. E aí, quando a gente reza, o centro da nossa vida é o amor à vontade de Deus. Quando nós temos a urgência de amar a Deus, o que é o centro da nossa vida é o amor pelo o quê? Ixi, Maria. O amor à vontade de Deus. Quando o centro da nossa vida é o amor a Deus, a urgência de amar a Deus, então também amar é ter como centro o quê? A vontade de Deus. Mais forte, é o quê? Mais forte. Vamos ler juntos. O amor à vontade de Deus. Aí na minha vida e na vida da minha família, ou seja, nos cônjuges e nos filhos, quem é que manda? Não vai me contar aquela piada não, né? Vocês conhecem, né, aquela piada? Tá o homem e a mulher, e então o homem diz: lá em casa quem manda é o amor, não é amor. E se vira para a mulher, né? Não é bem assim. Ou a dominação ou o machismo. Quem manda lá em casa sou eu e acabou o ponto final do homem, né? Não, nem a dominação feminina, nem o machismo masculino. Numa família que verdadeiramente ama a Deus e cultiva a oração, eles juntos buscam a vontade de Deus. Para cada um, para a família, a vontade de Deus. E por isso nós somos libertados da tirania da própria vontade, para nós mesmos e para os nossos filhos. Porque a nossa vontade é tirânica, né? Há uma tirania da nossa vontade, que a gente quer que ela seja feita. A gente diz: seja feita a tua vontade, mas na hora das coisas é a minha que tem que se impor. E a gente quer impor a nossa vontade de goela abaixo. O homem às vezes e a mulher às vezes manipulando. Um ou outro querem fazer o que querem. Mas quando o centro é Deus, nós buscaremos
à vontade de Deus com discernimento. E aí nasce aquilo que o Papa fala da mútua submissão que os santos viveram. O discernimento mútuo é muito, preste atenção, casais, é muito importante vocês buscarem juntos em oração o discernimento da vontade de Deus para a vida da família de vocês. Não é só da cabeça de um, não é só da inteligência, mas buscar em discernimento. Se Deus é o centro da família de vocês, busquem em oração o discernimento da vontade de Deus. E o Papa fala daquela mútua submissão para mortificar até a nossa própria vontade. Um buscar se doar, se entregar ao outro. Isso a gente vê num casal que foi santo na história. O homem foi canonizado e a mulher, não sei se ela chegou a ser, mas é São Luís, rei de França, e sua mulher, Margarida de Provence. Olha, eles quando casaram, eles fizeram um pacto, ele e ela, de mútua submissão, naquele tempo, hein? E ele, rei, eles fizeram um pacto de mútua submissão. E há coisas assim engraçadas até da vida deles. Eles tudo procuravam discernir juntos. Procuravam discernir juntos, coisas até muito sérias, muito importantes para o reino. Tem um caso aí, tá aí a foto, né? A foto dela e a foto dele preso. Tá vendo que ele está com cadeias assim na mão? Dá dando para ver, sim ou não? E ao redor os mouros, né? Os muçulmanos. O que aconteceu? Olha, vou contar 2 fatos da vida dele para mostrar essa beleza dessa mútua submissão. Eles 2 saíram com seus exércitos e foram naquele tempo de uma forma, entendiam ele de uma forma piedosa, libertar a Terra Santa. Quando chegaram no Egito, seus exércitos tiveram a guerra, ganharam, entraram na cidade, fizeram barbaridades. Aí o rei mandou castigar todo mundo, né? Porque ele era cristão, era um homem sério, um homem santo mesmo. E aí depois eles, num conflito, eles perderam e ele foi preso. Foi preso pelos muçulmanos, pelos mouros, né? Ela ficou livre e ele preso lá com a parte do exército dele. E aí todos os dias eles ficavam impressionados, porque o rei se levantava, reunia os seus e faziam a liturgia das horas juntos, todos os dias. E começou a negociação para a libertação dele e dos seus exércitos. Troca de prisioneiros, etc. e tal. Quando chegaram ao acordo final, aí o rei disse para o sultão: só falta uma coisa. O sultão disse: pois não, eu tenho que consultar a minha esposa. O sultão disse: como? Porque para os muçulmanos a mulher, os mouros a mulher, disse: não, eu só posso assinar o tratado aqui se eu consultar a minha esposa. Aí, porque ela é minha senhora e deve o meu respeito. O rei. Aí chamam a rainha, deixam os 2 lá, eles conversam, discernem, ela confirma, todos os 2 juntos saem, aí ele assina o tratado. Imagina! Esse princípio que eles tinham entre eles era tão forte, chegava a ser até engraçado. Por exemplo, a rainha gostava muito de se vestir como toda mulher, assim, mais vaidosa, né? A rainha gostava de se vestir muito bem vestida, na dignidade da sua realeza. E o rei era aquele despojadão, né? Aquele cara meio despojadão, mais simples. Aí, como uma boa mulher, a rainha Margarida chegou e disse: ei, nós temos a mútua submissão, não é? Aí o rei disse: é. Então você tem que me obedecer também, não é? Ele disse: é. Então de agora em diante, você, rei, deve usar roupas mais dignas da sua dignidade real. Você, rei, deve se apresentar com roupas melhores do que essas, como as minhas. Aí o rei disse: está certo. Mas nós temos a mútua submissão, não é? A rainha: é.
Então você deve me obedecer também, não é? Aí ela disse, é. Ele disse, então você deve se apresentar com roupas despojadas como a minha. Aí a rainha disse, vamos esquecer isso? Chegava até a... Mas a beleza da harmonia de um casal. A beleza da harmonia de um casal. A vontade de Deus reinar nas nossas famílias e na vida dos nossos filhos também. Quando a vontade de Deus reina, os frutos são magníficos. Outro exemplo. Luigi e Maria Quattrocchi, italianos, casados. Acho que não tem a foto deles aí. Um advogado famoso. Chegou a ser o vice-advogado-geral do Estado italiano. E ela é uma escritora famosa, intelectual. Os dois profundamente católicos. Tão católicos, tão integrados em Deus, na oração, no compromisso, na missão. Ela chegou a ser secretária-geral da Ação Católica, passaram por muitas provações, mas vejam bem, de tal forma, olha o fruto dessa família. Eles tiveram 4 filhos. Um foi padre, 2 foram padres, uma foi religiosa e a outra viveu um matrimônio santo como o dos seus pais. A vontade de Deus, eles ensinaram seus filhos a bem conhecer e bem discernir a vontade de Deus para a vida deles também. A urgência de amar a Deus é uma urgência de poder conhecer e aderir à vontade de Deus. E chega a ser, os filhos tiveram na canonização dos pais, pelo menos os 3 que estavam vivos. E olha o que o filho disse sobre os pais. Preste atenção, olha o que o filho mais novo, o padre Paulino, que era César, disse: embora eu nunca tinha imaginado que um dia seriam proclamados santos pela igreja, posso sinceramente afirmar que sempre percebi a extraordinária espiritualidade de meus pais. Em casa nós respiramos sempre um clima sobrenatural. Como é na sua casa? Qual o clima que os seus filhos respiram? A relação de vocês transborda um clima sobrenatural? E ele dizia, um clima sobrenatural, sereno, feliz, independente dos problemas que tivemos que enfrentar. Não é um clima sobrenatural, não é ausência de problema. Os problemas existem, mas eles são enfrentados na força da oração, na visão de Deus. Eles sempre resolviam tudo dizendo que as coisas deveriam ser vistas de cima para baixo, a partir com os olhos voltados para o céu, para baixo. Como é o clima dentro do seu lar? Os seus filhos têm respirado este clima de sobrenaturalidade? Existe mútua submissão entre vocês, como São Luís e como Margarida, como São Luigi e Ana Quattrocchi? Conversa aí com o seu cônjuge, conversa sobre isso, vamos lá. Partilha aí de 2 em 2, vai lá. Amém.
Meus queridos, estou dando exemplo de casais santos, né? Quem quer ser santo aqui, diga eu. Eu vou repetir. Quem quer não só ser santo, mas ter um matrimônio santo, diga eu. Nosso Senhor tirou a foto. Mas veja bem, peraí, olha para mim. Eu sei que nós queremos ser santos, mas não basta só querer ser. Preste atenção. É preciso um desejo maior do que todos os outros desejos dentro de nós, da santidade. É preciso arder de desejo da santidade. Não é dizer da boca para fora, é ter todas as fibras do coração esse desejo de santidade, pessoal e comunitária, comum. Estes homens que nós estamos falando aqui, essas mulheres eram como vocês. Não nasceram predestinados. Sim, nasceram, mas não de a qualquer custo. Como cada um de nós. Eles não nasceram predestinados, eles nasceram vocacionados. Como eu e você nascemos vocacionados para a santidade. Você e sua família é vocacionada para isso. A plenitude da felicidade da sua família depende desse desejo e dessa decisão de vocês. O mundo comporta, precisa, tem urgência de famílias santas, mas de verdade. A gente vê esses exemplos e fica comovido, mas este deve ser o nosso exemplo. Isso deve existir dentro do nosso coração. Isso deve ser a coisa incondicional, o desejo da santidade. E se é pouco o seu desejo, peça a Deus. Estamos aí chegando em Pentecostes. Suplique o dom, o desejo da santidade. Suplique o desejo da santidade, que ele seja maior do que os desejos mundanos que existem dentro do seu coração. Que você deseje ser santo, mais do que simplesmente comprar a sua casa própria, que Deus abençoe, que é uma coisa boa, mas mais do que isso, desejo ser santo. Mais do que ter aquele sítiozinho, desejo ser santo. Mais do que todos os meus filhos se formem, tenham sucesso na vida, desejo ser santo. E desejo que, em primeiro lugar, eles sejam santos. Desejar a santidade, porque é a única maneira da plenitude da felicidade. Quem quer que seus filhos sejam felizes, diga eu. Eles não serão felizes se eles não tiverem esse desejo profundo da santidade. Se vocês, pelo testemunho de vocês, não comunicarem isso, o pai que é trabalhador, quer o filho trabalhador, a mãe que é prendada, quer a filha prendada, quer que a filha seja uma boa médica, quer que o filho seja um bom advogado, mas mais do que isso, deseje que ele seja santo e faça a vontade de Deus. E testemunhe na carne, você, marido e esposa, juntos, fazendo um pacto pela graça de Deus, não pelas próprias forças. A santidade não nasce na força do braço, mas um pacto de santidade pela graça de Deus. Como seria bonito, se não na frente de todo mundo, não na frente dos refletores, simplesmente, mas lá no recôndito sagrado do quarto de vocês, lá no sacrário da vida matrimonial, vocês olhando um para o outro, sustentados na oração e com um desejo sincero de dizer para o outro: vamos fazer um pacto de santidade. Eu farei tudo para que tu sejas santo, e tu farás tudo para que eu seja santo. E esse seja o objetivo absoluto da nossa vida. E nós juntos faremos tudo para que os nossos filhos sejam santos. Essa é a aspiração maior da nossa vida. Diante de Deus e eu, diante de ti e tu diante de mim, fazemos um pacto pela urgência de amar a Deus na santidade.
Como seria maravilhoso. Não quero pressionar ninguém não, mas você topa? Diga aí para sua esposa e sua esposa. Não é para ser cobrado depois não, mas vocês topam isso? Quero pressionar não, mas fala. Tem gente vidrada assim, nem se vira para o outro. Fala. Diz, não, topo não. Não estou preparado. Ou então quero, desejo, anseio. Diz aí. É verdade. Atenção. É verdade. Não está em nossas mãos o poder de nos tornar santos. Só quem nos torna santos, quem é? Só quem é que nos torna santos, quem é? Deus com seu Espírito Santo. Mas está em nosso poder desejar, perseguir, colocar todas as fichas do nosso coração nisto. Como? Zélia Martã, olha a frase dela. Zélia Martã, mãe de Santa Teresinha, mulher casada, mãe de 5 filhas, foi mãe de 9. Ela dizia, preste atenção, quero ser santa, não será fácil. Há muito que limar e o tronco está duro como uma pedra. Quem se sente assim como Zélia, diga eu. Pois é, né? Mas, ela continua a dizer, teria sido melhor começar mais cedo, quando era menos difícil. Mas no final, antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. É hora de começar. Ela dizia para o irmão dela, escrevendo para o irmão dela, soube que você está muito famoso em Lisieux, e eu me alegro com isso, mas eu espero que para além da tua fama, tu busque mais é ser santo. Ela também dizia, os filhos para mim eram um grande consolo. Quem é mãe aqui? Quem é mãe? Diga eu. Seus filhos são um consolo para você? Espero, hein? Inclusive aquele que é o mais, né? O mais desafiante. Agora olha, vejam o que ela diz. Por isso, desejo ter muitos, para que cresçam para o céu. Ela queria que seus filhos crescessem para o céu. Entre eles, 4 já estão bem colocados. Ela tinha perdido 4 filhos, então 4 já estão lá no céu. Os outros também irão para aquele reino celeste, carregados com mais mérito, porque lutarão durante mais tempo. Os 2, Luiz Martã e Teresinha, vocês podem ver a imagem deles aí, pode voltar. Os 2 assistiam à missa todos os dias. Reuniam a família para orações diárias em torno de uma imagem da Virgem Maria. Assumiam seus compromissos com a igreja. Cultivavam as virtudes. Eram evangelizadores e se dedicavam aos pobres. Diz o postulador de causa deles. A herança espiritual deixada às suas 5 filhas, que viveram até a idade adulta, foi uma visão integral da vida cristã, que colocou tudo em perspectiva da superioridade absoluta da graça de Deus e da vida eterna. Educou os filhos na graça de Deus e para a vida eterna. Por isso eles tinham uma santidade comum, que é o próximo tema aí, ó, santidade comum. Santidade comum, e nós estamos caminhando para finalizar. Os 2, volta aí a imagem deles 2, né? O postulador de causa deles mostra como o amor humano purificado pode ser elevado ao amor divino. Eles não eram assim 2 pessoas extraterrestres, não. Eles não eram assim como se fosse uma freira e um padre dentro de casa, não. Um monge e uma monja. Eles eram casados. Um casal.
com 5 filhas, 9, né? 4 morreram na tenra idade. E olha o que é que diz o postulador de causa deles: viveram a relação de marido e mulher em chave de amizade. Amizade. E é já para a gente se colocar, nós cultivamos a amizade como cônjuges, a amizade divina e a amizade entre nós. Continua ele: a estima e o respeito que brotam da espontaneidade de se reconhecerem gratuitamente como aliados e do gosto de ser uma ajuda de um para o outro, trazem a paciência, a humildade, a tenacidade, a ternura, a confiança e a curiosidade necessária para que a relação não degenere em uma busca de si mesmo no outro, querendo exercer poder sobre o outro e desgastando um ao outro. Não. Olha alguns bilhetinhos que eles trocaram, algumas cartas. Vejam como eles eram. Viviam um amor, um belo amor humano. Uma cartinha de Luiz, uma viagem dele para Zélia. Olha o que ele dizia: não poderei chegar a Lesson, onde eles moravam, até segunda-feira. O tempo parece muito longo para mim. Está demorando muito eu voltar para ti. É inútil eu dizer como a tua carta me agradou muito. Eu te abraço de todo o coração, esperando a sorte de estar com você de novo. Espero que Maria e Paulina, eram as 2 filhas que eles tinham naquele momento, estejam bem. Eu sou o teu marido e o teu amor que te ama para sempre. Luiz Martin. Veja como eles se relacionavam. E olha um bilhetinho dela para ele: meu querido Luiz, eu estou com você em espírito durante todo o dia. Eu digo a mim mesma, neste momento ele está fazendo tal coisa. Está demorando muito para estar perto de você de novo, meu querido Luiz. Eu te amo com todo o meu coração e sinto que o meu amor é duplicado pela privação que eu sinto da tua presença. Zélia Martin. Vivia uma qualidade de amor entre eles. Uma qualidade de amor humana e divina que pôde formar e consolidar o caráter das suas filhas e dos seus filhos. Os nossos filhos precisam dessa qualidade de amor entre nós. Eu me lembro, e testemunho por mim mesmo, que eu nunca vi, eu repito isso, já disse outras vezes, mas que eu nunca vi o papai e a mamãe brigarem. Brigavam, com certeza. Mas eles se trancavam dentro do quarto quando iam brigar e ficavam lá dentro. Mas eu nunca vi. Nunca vi. A qualidade do amor e da relação é indispensável. Indispensável para formar o caráter, a personalidade, a maturidade dos nossos filhos e para uma vida feliz, né? E não é que eles não tinham diferenças não, tinham muitas. Olha aqui, uma cartinha que ela mandou para ele. Porque eles tinham temperamentos diferentes, tinham sensibilidades diferentes. O postulador diz até isso. As diferenças de temperamentos e sensibilidades que dentro de uma vida conjugal podem produzir uma distância e esfriamento da intimidade. Uma distância e esfriamento da intimidade, neles era ocasião de terna aceitação da diversidade. Olha uma cartinha que ela mandou para ele. Que esposa não se identifica com isso? Querido Luiz, quando receberdes esta carta, estarei ocupada colocando em ordem a tua mesa de trabalho. Não te alteres. Veja, ele se alterava, né? Não te alteres, não perderei nada. Nem um velho esquadro teu, nem um pedaço de mola, nada mesmo.
e assim estará tudo limpo, em cima e embaixo. Não poderás dizer que mudei o pó de lugar, porque não ficará nada. Te abraço de todo o coração. Estou hoje, ao pensar que logo te verei, tão feliz que não posso trabalhar. Tua mulher que te ama mais do que a própria vida. Vejam, eles tinham as diferenças dele, mas temperavam essas diferenças no amor. No amor de Deus, porque eram homens e mulheres de oração. E não eram desocupados, não, ela era empresária, ela tinha uma fábrica. E ele era relojoeiro. E ainda tinha que cuidar dos 5 filhos. Não eram ETs, muito próximos da nossa vida, da sua vida. Por isso eu quero dizer uma coisa: a santidade não é algo impossível. Pela graça de Deus, ela se torna acessível. Um outro ponto: a santidade nas tribulações da família. Eu vou correr rápido. Quanto tempo ainda tenho? Só para eu saber, que eu quero terminar na hora certa. Santidade nas tribulações. Você tem tribulação na sua família, sim ou não? Vocês já passaram por um momento de desemprego, sim ou não? Vocês já passaram por um momento de enfermidade, sim ou não? Já passaram um problema com os filhos, sim ou não? Passaram um problema com o sogro e a sogra, sim ou não? Esse parece que foi mais forte, né? Olha lá, hein? São dons. Passamos sempre. Há tribulações, desafios, ciúmes, zelos, dor. Vamos ver, e agora eu vou contar a história de um casal santo que passaram por uma gravíssima tribulação, um drama na guerra. Eu perguntei a muitos se eu devia contar essa história, porque ela é forte. E todo mundo que eu contei disse: conta. Então eu vou contar. Vocês querem ouvir, sim ou não? Então eu vou contar. Um casal que passou um forte drama e uma forte tribulação na guerra. Se chamavam o servo de Deus Takashi Nagai e Midori Moriyama, japoneses. Está aí a foto deles. Takashi Nagai e Midori Moriyama. O amor de Deus que sustenta nas tribulações. Papa Francisco diz: se a família consegue centrar-se em Cristo, Ele unifica e ilumina toda a vida familiar. Os sofrimentos e os problemas são vividos em comunhão com a cruz do Senhor, e abraçados a eles, pode-se suportar os piores momentos e gerar ressurreição. Vamos ver a vida deles? Takashi, bonito não o nome? Takashi. Takashi, ele era shintoísta, ele não era católico, não era cristão. E ele foi estudar em Nagasaki, certo? E chegando lá em Nagasaki, ele foi acolhido por uma família católica. Os católicos de Nagasaki eram uma cidade de maioria católica, coisa rara no Japão. Raríssima, porque a grande maioria é shintoísta. E ele foi estudar na casa desta família. E essa família era católica. Os católicos no Japão sofreram uma perseguição terrível. Durante 250 anos eles viviam clandestinos. Não podiam confessar a sua fé porque era perseguida. Depois não, né? E ele foi para uma família católica se hospedar lá. E ele começou a entrar em contato com, para ele, aquela estranha religião, totalmente diferente dele e da cultura dele, o cristianismo. Mas ele foi vendo o testemunho daquela família, um testemunho de amor a Deus, um testemunho da caridade, um testemunho da hospitalidade, um testemunho que foi impressionando ele. Ele foi para uma guerra antes da Segunda Guerra, a guerra do Japão com a China, na China, e aquela família pegou e deu livros cristãos para ele.
E durante a guerra ele leu todos aqueles livros. E quando voltou da guerra, ele pediu batismo, se fez católico. E depois que ele estava estudando medicina, se formou médico e foi para o ramo da radiologia, que naquele tempo estava se descobrindo o raio-x. E o raio-x se transformou em uma descoberta de diagnósticos de tuberculose que matava milhares de pessoas. Só que tem um detalhe, né? Lá na casa daquela família, ele se apaixonou pela filha do casal. E na tradição japonesa, o homem não se declara para a mulher e a mulher não se declara para o homem. Quando o homem quer se casar com a mulher, ele precisa de um terceiro, que ele chama e diz, pergunta se ela quer se casar comigo. Igualzinho no Brasil, né? Aí na tradição japonesa antiga era assim. Aí chamou esse terceiro, ele disse, olha, eu queria que você chamasse a Midori e dissesse para ela que eu estou apaixonado por ela e quero me casar com ela. Mas diga para ela o seguinte, que eu sou médico e eu estou trabalhando em pesquisas de raio-x. Isso me expõe muito, mas eu faço isso como um serviço. E ela poderá ficar viúva, porque os raios gamas, né, estavam descobrindo ainda, não tinham toda aquela proteção que hoje se desenvolveu. Eu posso ser alcançado pelo raio gama, né, e posso adoecer. Aí o cara foi lá falar com como é o nome dela? Midori. E o cara voltou e disse, Takashi, a Midori disse que seria uma honra disse que correspondia ao seu amor, e seria uma honra para ela dividir essa sua disposição de se ofertar para a maior glória de Deus e o serviço aos outros nesse seu serviço. Ela está disposta a se comprometer com você. Aí se casaram. E ele era professor na universidade, estava à frente da universidade, trabalhava com raio-x, tudo mais, tarará. Tiveram 2 filhos e as crianças começaram a crescer. E um dia, Takashi recebeu no próprio hospital o diagnóstico que ele temia. Estava com uma leucemia avançada. Tinha 2 anos de vida. E aí ele ficou assim, recebeu com muita serenidade, mas ficou meio abalado, né? Quem não fica, né? E lá no consultório dele ele disse, Senhor, você sabe como sou fraco. Eu não sei se posso lidar com isso. Por que tão cedo, Senhor? O que será da minha esposa, dos meus filhos? E o trabalho que eu desenvolvo, essas pesquisas em favor de todos, eu vou deixar inacabado, Senhor. Mas reuniu forças, e ele disse, quando ele foi saindo, ele olhou para a máquina de raio-x, e ele viu como a vida dele assim, passando na frente de todas as pessoas que ele tinha feito bem, e como aquela velha máquina que já estava assim, se acabando, ele sentiu até uma paz. Não, deu sentido ao sofrimento dele, né? Aí ele chegou em casa, sentou-se ao lado de Midori, e disse, olha, eu tenho algo para lhe dizer. E contou que estava com leucemia avançada, tudo mais, e tarará. Midori ouviu tudo, em silêncio, como uma boa japonesa, se levantou e foi para diante da cruz que os seus antepassados, durante 250 anos, guardaram dentro da família. Se ajoelhou e se prostrou. Takashi fez a mesma coisa de Midori. Ficaram em silêncio ali diante da cruz. E o silêncio só era interrompido pelos soluços controlados de Midori. E Takashi começou a dizer, o que é que eu fiz? Acabei com a vida dela, arruinei. Se eu não tivesse me dedicado tanto a isso, a nossa família, os nossos filhos. Depois de alguns minutos,
Midori se ergueu, olhou para Takashi e disse: nós dissemos um ao outro, antes de nos casarmos, se nossas vidas são gastas ao serviço da glória de Deus, então a vida e a morte são belas. Você deu tudo o que você tinha para este trabalho, que foi muito importante. Foi para a glória de Deus. E ele disse como que desmontou diante da santidade daquela mulher. Mas não terminou a história, não. Se você já acha bonito, pode bater palma. Tem gente querendo bater palma, mas não terminou, não. Nas notas de Takashi, no diário dele, ele dizia assim: Midori, eu estou enfermo, eu vou morrer, mas Midori está ao meu lado. Ela vai estar rezando, ela vai colocar aquele crucifixo na minha mão na hora da minha morte. Ela vai olhar para mim, eu vou morrer nos seus braços e ela vai me levar para Deus. Ah, como eu sou feliz, porque Deus me deu uma mulher tão santa. Pensava Takashi assim. Um dia Takashi estava mole por causa da leucemia, mas ele não deixava de trabalhar. E Midori disse: você quer que eu lhe ajude a lhe levar até o hospital? Ele disse: não, eu vou sozinho. E foi. Atenção, chegando lá no hospital, no meio do trabalho, o que aconteceu? A bomba atômica caiu sobre Nagasaki. A bomba atômica caiu, era guerra. Takashi disse que o hospital foi completamente destruído. Ele foi jogado a metros de distância. Se levantou e da sua cabeça, da sua têmpora, saía sangue contínuo. Ele, tonto, apavorado, viu aquele espetáculo de pessoas se desintegrando ao seu redor. Eu disse que a história era forte, vocês disseram que eu podia contar, né? Mas então, pessoas se desintegrando ao seu redor. E na cabeça dele, o que é que ele tinha? Midori. Mas ele era médico. E começava a vir as pessoas. E ele tinha que tratar daquelas pessoas. E ele esperava que Midori chegasse. E Midori não chegava. Ele desmaiou, porque estava atingido também. Ficou 2 dias em coma. Quando voltou do coma, a primeira coisa que ele disse, se levantou e cambaleando foi até o bairro deles. Quando chegou lá, o bairro deles tinha era o ponto central onde a bomba caiu. Quando ele chegou na casa dele, tudo estava carbonizado. E ele saiu procurando alguma coisa de Midori. Quando ele encontrou os restos mortais de Midori, estavam abraçados com a cruz e com o rosário na mão. E ele diz então, estraçalhado, ele diz: querido Deus, obrigado por permitir que ela tenha morrido rezando. Mãe das dores, obrigado por teres sido fiel a Midori no momento da sua morte. Ó gentil Jesus, nosso Salvador, que suou sangue, carregastes a sua pesada cruz para o local da sua crucificação. E agora tu lanças uma luz suave sobre o mistério do sofrimento e da morte de Midori e do meu também. Ali ele desmaiou, foi levado para o hospital e ficou em coma durante 2 meses. No coma, ele se recorda que ouviu uma voz. A voz dizia: Maximiliano Kolbe, peça para ele rezar por você. Quem era Maximiliano Kolbe? Todos nós sabemos que hoje ele era santo. Mas naquele tempo ele tinha morrido lá na guerra também, ele nem sabia que ele era santo. Entretanto, Maximiliano Kolbe viveu no Japão e em Nagasaki. E aquele frei foi paciente de Takashi. E Takashi curou a tuberculose dele. E no coma dele, ele ouviu essa voz: peça
a Maxiliano Kolbe que peça por você. No outro dia, Takashi se levantou, o sangramento parou completamente e estava não completamente curado, mas cheio de forças. E começou a trabalhar, começou a recompor toda a Universidade de Nagasaki, começou a reconstruir o seu bairro, começou a cuidar dos seus 2 filhos que estavam na casa da avó, nas montanhas e não foram atingidos. E começou a escrever livros sobre o efeito atômico, livros contra a guerra, escreveu mais de 12, 13 livros, viveu por mais de 6 anos, e isso foi um verdadeiro milagre, porque ele não tinha nenhum ano para viver. E quando morreu, quis ser sepultado ao lado de Midori. E ao lado, e no seu epitácio, né? No jazigo de Midori, ele quis colocar: eis a serva do Senhor, seja feito em mim de acordo com a tua palavra. E no jazigo dele diz: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Homens e mulheres, casal, matrimônio como você, como nós, que chega a um grau de heroicidade que nós nem podemos imaginar. Eles fizeram isso porque eles eram bons, fortes, capazes. Fizeram isso pela força da graça de Deus. A força da graça de Deus que faz isso na vida desses homens, dessas mulheres, faz isso na vida de São Luís e Margarida, faz isso na vida de São Luís Martã e Santa Zélia, faz isso na vida do servo de Deus Takashi Midori, faz isso na vida de tantos. Como é o seu nome e o nome da sua mulher, como é? Não deu para ouvir não. Como é o seu nome e o nome da sua mulher? Mais forte. Como é o seu nome e o nome da sua mulher? Que no futuro, um pregador daqui a 100 anos possa estar citando vocês para convencer as famílias do novo século a importância de famílias novas para o mundo novo. E essa é uma decisão que passa pelo coração e pela vida de vocês. Vocês serão as famílias santas que farão um mundo novo. Finalizo com o último casal, e é para finalizar mesmo. Áquila e Priscila. Já ouviram falar dele? Quem já ouviu falar deles? Áquila e Priscila eram um casal companheiro de São Paulo. Missionário, família missionária. Áquila e Priscila ajudaram a fundar a igreja em Roma, a igreja em Corinto, a igreja em Éfeso. Era uma família que se dispôs à missão. E nós existimos também para isso. Para que o nosso testemunho, o amor que existe entre nós, possa transbordar na missionariedade. Termino com essa passagem do Papa Francisco. Sob o impulso do Espírito, o núcleo familiar não só... Vamos ler juntos? Vamos lá, está aí no telão, vamos lá. Sob o impulso do... Mas abre-se também, sai de si para derramar o seu bem nos outros, para cuidar deles e procurar a sua felicidade. Para dar a felicidade aos outros, e que maior felicidade nós podemos dar a não ser aquele Deus que é o absoluto da nossa vida. Evangelizar. E por isso, como Projeto Família, nós somos chamados a ser um testemunho vivo da beleza, do amor e da santidade de Cristo no coração do mundo. Famílias santas são famílias que colocam o absoluto de Deus, são famílias que amam, são famílias que educam para a eternidade, são famílias que vivem na tribulação sustentadas pela graça de Deus, e são famílias missionárias.
E só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Nós estamos na semana que precede Pentecostes. Quem quer ser uma família santa, diga eu. Quem quer amar a Deus com o absoluto da sua vida, diga eu. Quem quer ser a família santa do... Não, calma. Quem quer ser a família santa e gerar filhos santos para o... Calma. Para o próximo século, diga eu. Então vamos pedir junto o Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Os futuros Luiz e Zélias Martã, fiquem de pé. Os futuros Áquila e Priscila, fiquem de pé. Os futuros Luiz e Margarida, fiquem de pé. E vamos pedir o Espírito Santo para que nos dê a coragem que nós não temos, que nos dê a força que nós não temos, que nos dê a luz que nós não temos. Vamos cantar um cântico do Espírito Santo? Vamos erguer nossos braços, assim você acorda, né? E vamos pedir juntos o Espírito Santo. Meu coração se abre ao ouvir a nossa voz, te suplicando, Pai, envia teu Espírito. Teu coração se abre. Teu coração se abre ao ouvir a nossa voz, te suplicando, Pai, envia teu Espírito. Fonte inesgotável de cura e santidade. Fonte inesgotável de cura e santidade. Batiza-me, ó Pai. Batiza-nos, ó Pai, pois somos os teus filhos. E erguendo os braços, vem me transformar. Vem me transformar. Vem me restaurar. Vem me restaurar. Só tu, Espírito, Só tu, Espírito, dá vida nova. das vida nova ao meu coração. Vem me transformar. Peça para você e para sua família. Me transformar. Vem me restaurar. Só tu, Espírito, Só tu, Espírito, das vida nova ao meu coração. o amor de Deus, O amor de Deus foi derramado neste lugar. o amor de Deus, O amor de Deus foi derramado neste lugar. mais uma vez, o amor de Deus, O amor de Deus foi derramado neste lugar. pelo Espírito, Pelo Espírito que nos foi dado e transborda em nós. pelo Espírito, abra-se ao Espírito, Pelo Espírito que nos foi dado e transborda em nós. erga os seus braços, o mais alto que você puder. E peça ao Espírito Santo que coloque o seu coração
e o coração da sua família. Deus como absoluto, como centro, Jesus como o Senhor. Que faça arder no seu coração o desejo da santidade, como família e como casal, o desejo de santidade para os seus filhos, o desejo da vontade de Deus, de uma vida na vontade de Deus. Suplique esta graça com sinceridade e retidão. Deus não deixará de ouvir, se sua prece e o seu clamor for sincero. Não faça da boca para fora, mas peça essa graça de quebrantar o seu coração endurecido, ensimesmado, que busca tantas vezes só a satisfação de si mesmo, mas que de agora em diante, quebrantado pela graça de Deus, deseja a meta maior, não a mediocridade, mas a santidade de Cristo. A santidade de Cristo. Peça ao Espírito Santo que seja comunicada a você, à sua família, aos seus filhos, a santidade de Cristo. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, a graça. A graça, Senhor, de que estas famílias que aqui estão, ou melhor, que cada um dos que aqui estão, esposo, esposa, pai, mãe, filhos, jovens, que o teu Espírito faça arder no coração destas famílias, como fez arder no coração de Luiz e Zélia, como fez arder no coração de São Luís e Santa Zélia, São Luís e Margarida, que fez arder como em São Áquila e Santa Priscila, que fez arder como servo de Deus japoneses, que fez arder no coração de tantos casais, famílias, o desejo de servir, amar e servir a Deus em primeiro lugar, como absoluto da sua vida,
como absoluto dos seus corações, como absoluto das suas relações. Senhor, eu te peço a graça de que muitos possam, com coração sincero, apoiados na tua graça, fazerem o pacto da santidade mútua, que não se constrói na força do braço, mas se colabora com a força da graça de Deus. Te peço, Senhor, para todos que estão aqui, uma graça especial. Humildemente te peço, uma graça especial, um desejo profundo, um arrependimento profundo dos seus pecados e um desejo irrefreável da santidade de Cristo para a sua vida e para as suas famílias. Pedimos humildemente esta graça, porque sem ti nada podemos fazer. Por isso nós te pedimos, ó Mãe querida, que cubra a nós e as nossas famílias sob o teu manto. E humildemente nós suplicamos a tua proteção para nós, para a nossa família, para a nossa grande família, Shalom, e para a igreja, rezando juntos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São José, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nós estamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.